Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História, e a gente hoje vai dar continuidade ao período republicano brasileiro. Vamos hoje falar sobre o período da ditadura militar, que vai de 1964 até 1985, tudo bem? Então, o período da ditadura, ele vem depois da República Populista e vem antes, ele vai preceder a nova República, que é o momento republicano que nós estamos vivendo hoje, de 85 até os dias atuais, tudo bem? Bom, inicialmente, eu vou apresentar para vocês os presidentes militares e os cortes temporais, tá? Isso aqui é muito importante para a galera que vai fazer prova para a ESA, tá? Eles gostam muito da ordem, das datas, né? E dos nomes de cada presidente. Eu tenho aqui de 64 até 67 o presidente Castelo Branco. Depois dele veio, de 67 a 69, o Costa e Silva. O Costa e Silva, ele se afastou, ele ficou doente no meio do seu mandato, ele se afastou e ele foi substituído pela junta militar. Por isso que está aqui, ó, Costa e Silva, junta militar, nesse corte temporal. Por quê? Quer dizer, o que é a junta militar? Foi um representante da Marinha, um do Exército e um da Aeronáutica, que governaram até que o novo presidente assumisse, que foi o Emílio Médici, tá? O Médici é esse cara aqui, que ficou de 69 até 74. O Médici, ele pegou o período mais próspero economicamente da ditadura militar e, por isso, um período de muito mais repressão também, tá? A gente vai entender exatamente por quê. Depois do Médici vem o Ernesto Geisel, eu ia falar Emílio Garrastazu Médici, que era o nome dele. Ernesto Geisel, de 74 até 79, que aí ele já pega o fim do milagre econômico, né, e esse início desse declínio, até que a gente chega no João Figueiredo, que é o último presidente, e aqui a gente tem o que a gente chama de abertura segura, lenta e gradual, ou seja, uma abertura à democracia novamente. Pessoal, antes da gente começar propriamente, eu gostaria de fazer com vocês aqui um esqueminha que eu gosto muito, que facilita o entendimento do período da ditadura militar, tudo bem? Então, eu vou fazer um gráfico, não é exatamente um gráfico não, é um rabisco qualquer, que eu inventei e que eu acho que os alunos conseguem perceber algumas nuances aqui. A ditadura começa em 1964 e ela termina em 1985, tudo bem? Eu disse a vocês que o governo do Emílio Garrastazu Médici foi o auge, né? Foi o ápice desse momento de ditadura, tanto de sucesso econômico quanto de repressão. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um crescimento até 1974, mais ou menos, que é o fim do governo Médici, e depois eu vou ter um decrescimento até 85. Ditadura crescendo, sendo apoiada e ganhando dinheiro com força total, até que em 74 eu tenho o início desse declínio. Tudo bem? Raquel, declínio exatamente e ascensão exatamente de quê? De duas coisas. De carisma, tá? A ditadura, ela é muito carismática nesse momento, as classes sociais apoiam, principalmente classe média e elite, tá? Igreja Católica apoia, tá todo mundo satisfeito, Estados Unidos, estão achando que o Brasil agora vai dar certo porque os militares estão no poder, mesmo abandonando a democracia. E se o carisma tá bom, o dinheiro tá entrando, né? Os Estados Unidos e os empresários estão investindo pesadamente no Brasil porque está num clima de progresso, né? Então a grana, ela sobe também. Só que essa grana, né? Não vou nem falar sobre isso agora, daqui a pouco a gente fala. Vamos voltar para cá. Esse período aqui, que tudo estava próspero pra caramba, o dinheiro não parava de entrar, a gente chama esse momento de milagre econômico. Porque tratando-se de Brasil, isso é de fato um milagre, né? A partir de 74, a gente vai ter o fim do milagre econômico, porque a gente vai ter uma crise do petróleo internacional lá envolvendo os países do Oriente Médio. E nesse momento a economia brasileira era totalmente dependente do petróleo estrangeiro, mesmo a gente já tendo a Petrobras, tá?
porque a nossa ditadura é um momento econômico aberto para o capital estrangeiro. E aí vai começar o quê? A faltar o dinheiro. E quando o dinheiro começa a faltar, os militares vão perdendo o apoio de quem? Da elite, dos empresários, da classe média, que vai começar a passar por dificuldade econômica, né? Os Estados Unidos vão estar muito envolvidos lá com as questões da crise do petróleo. Então, o que vai acontecer? O carisma vai acabar também. Até que fica insustentável. Então, veja bem, quando a ditadura começa, quem é que eu tenho aqui? Eu tenho os militares. Nossa, eu escrevi errado. Não consigo escrever e falar. Eu tenho Estados Unidos, eu tenho elite, tanto econômica quanto política, eu tenho Igreja Católica, eu tenho classe média. Tudo bem? Estava todo mundo ali junto. Quando eu chego em 85, qual é a realidade que eu tenho? Eu só tenho isso aqui, ó, os militares. Por conta da dificuldade econômica, o resto da galera debandou. A Igreja Católica parou de se envolver. Estados Unidos estavam preocupados lá com a própria Guerra Fria, com a questão do petróleo, lá no Oriente Médio, elite sem dinheiro, classe média sem dinheiro. E os militares sozinhos não foram capazes de sustentar o governo. Então ele acabou. Não foi uma revolução, um movimento que tirou os militares do poder, foi uma eleição. A gente vai ver isso aos poucos. Tudo bem? Beleza. Vamos continuar aqui. Falar primeiro do governo Castelo Branco, né? Cada governo vai ter um apelidinho pela historiografia e nesse início a gente tem os linha dura versus intelectuais. Quem são os militares linha dura? São os militares a favor da ditadura, tá? Existem também os militares legalistas, que são a favor da legalidade, que são a favor da democracia, que são contra uma ditadura militar. Nesse caso, né, eu tenho os militares linha dura. Afinal, eu estou num período não democrático, tá? A ordem do governo Castelo Branco era colocar ordem na casa, era organizar o negócio. Então, eu tenho aqui jornalistas, eu tenho aqui estudantes. Essa galera vai ser toda o quê? Vai ser toda procurada o tempo inteiro, tá? E eles vão ser vistos como terroristas, eles vão ser chamados como terroristas, né? Como comunistas. Às vezes o cara nem era comunista não, ele nem era de esquerda, ele só era a favor de uma democracia e ele perde, né, muita coisa. Do outro lado, eu tenho, né, uma imagem que mostra um movimento de jornalistas contra a ditadura. Gente, jornalistas vão ser contra a ditadura, contra qualquer tipo de ditadura sempre, porque com a ditadura vem uma coisa chamada censura. O jornalista não consegue trabalhar se ele é censurado. Tudo bem? Porque ele não vai ter liberdade para escrever, para falar sobre o que ele deseja. Então, nesse momento aí do governo Castelo Branco, a gente tem esse embate, né, muito forte, ok? E a ordem na casa vai começar a ser colocada. Primeiro, para dar uma aparência de legalidade, para dar uma aparência de que não é uma ditadura, os militares eles vão se preocupar muito com isso, eles vão decretar vários atos institucionais. Atos institucionais são decretos, tudo bem? Eu não tenho mais uma Constituição, gente. A Constituição anterior, de 46, ela foi rasgada. Pensa comigo, pensa comigo. Uma Constituição diz o seguinte, olha, você tem que sair da presidência em 5 anos, sei lá, em 4 anos. Você, para ser presidente, tem que ser eleito. Se eu não estou obedecendo essas regras, significa o quê? A Constituição não serve para nada. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter os atos institucionais sendo criados, os AIs. O primeiro ato institucional, AI-1. Segundo ato, AI-2. A gente vai até o AI-5, tá? Porque depois do AI-5 é criada uma Constituição dentro da própria ditadura militar, a gente vai falar dela. Cada ato institucional trouxe uma regra diferente e é imprescindível que você saiba se você vai fazer prova para a ESA. Tudo bem? Colégio Naval também. Colégio Naval eles também gostam muito. O AI-1
cassação de sindicalistas, políticos, intelectuais, funcionários públicos, artistas, ou seja, todo mundo que pudesse incomodar, todo mundo que pudesse influenciar a população no sentido de a ditadura é errada, isso vai nos prejudicar. Essa galera foi toda cassada, ou seja, foi proibida de continuar executando a sua profissão, realizando a sua profissão, né? Teve gente que foi impedida, ficou tipo em prisão domiciliar, que foi tirada do país, né? Dependendo aí do grau de influência que essa pessoa tem dentro daquela sociedade. A UNE foi fechada, que é a União Nacional dos Estudantes. Os estudantes, eles incomodam muito. Hoje em dia não tanto, mas naquela época a gente tinha uma politização muito grande dos estudantes, sobretudo os estudantes secundaristas, que eram chamados. Hoje a gente chama essa galera de aluno do ensino médio, porque na época era chamada de segundo grau, por isso secundarista, tá? E a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores, que é uma espécie de central de todos os sindicatos. O AI-2 traz as eleições indiretas, depois eu vou explicar o que é isso, para presidente, e os partidos políticos tradicionais acabam e são substituídos por dois partidos, Arena e MDB. Mas daqui a pouco eu falo dos partidos. Vamos entender o que são as eleições indiretas. Hoje em dia, a gente vota de maneira direta. Eu vou até a urna e digito, já que a gente tem urna eletrônica aqui no Brasil, e digito o número do meu candidato. Eu vou lá, digito, aparece a carinha dele, eu confirmo, eu votei. Eu, Raquel, votei no cara que eu quero que seja o presidente, ok? Nessa época, eles acabaram com esse negócio de eleição direta. Então, era o seguinte, você vai até a urna escolher alguém, um político qualquer, e esse alguém vai votar por você. Eles eram os delegados, porque eles vão delegar o voto em seu nome. Obviamente que esses delegados eram todos plantados pelo governo. Então, não havia possibilidade de você ter, apesar de você ter eleição e você ter uma cara de democracia, era tudo arranjado, era tudo maquiado, certo? Bom, os partidos políticos foram substituídos por Arena e MDB. O MDB foi escolhido para ser, foi criado para ser uma oposição consentida. Como assim? Para dar uma cara de democracia? Não, tem oposição sim. Aqui, ó, tem o Arena, que é o partido do governo, e tem o MDB, que é o partido dos que são contra o governo. Beleza, mas o MDB só tinha Zé Ruela ali. Se aquele Zé Ruela começasse a ficar um pouco mais popular, era torturado, preso, morto, expulso do país, né? Então eu tenho uma oposição consentida, ou seja, eu permito que essa oposição exista porque eu sei que ela não vai me atrapalhar. Tudo para manter a imagem de democracia, ok? Bem, aí vem o AI-3, né, que institui eleições indiretas para governadores. Não tem eleição para prefeito, tá? Cada governador escolhe o prefeito das suas cidades, né? E isso para garantir aí, né, a segurança nacional, como eles diziam. Aí depois vem o AI-4, que anuncia que uma nova Constituição vai ser elaborada. Então, o AI-4 é uma espécie de convocação de uma Assembleia Constituinte, que é a Constituição que vai ficar pronta em 67, tá? Essa Constituição, ela traz a Lei de Segurança Nacional, isso daqui é muito importante. O que essa Lei de Segurança Nacional traz? A Justiça Militar vai julgar os crimes políticos. Então, se eu vou, sei lá, sou um jornalista e vou escrever um artigo falando mal de algum militar, porque o cara é corrupto, etc., eu não vou ser julgada pelo crime comum, assim, pelo juízo comum. Eu vou ser julgada pelo juízo militar. Ou seja, é óbvio que eu vou ser condenada. Entendeu? E tudo isso, então, instaurava uma situação de terror muito grande, tá? E aí eu tenho o AI-5. Gente, o AI-5 é o mais importante de todos, porque ele é o que mais aparece nas provas, justamente por ser o mais repressor, mais repressivo. Acho que tanto faz, né? O AI-5, ele deu plenos poderes ao Executivo. Quem é o Executivo Federal? O Presidente da República, que é o próprio ditador, né? Ele vai dar fim ao habeas corpus. Habeas corpus é um termo jurídico em latim que significa de corpo aberto, de corpo livre. Ou seja, se você não tem antecedentes, se você não tem antecedentes criminais, você vai, e aí você é acusado por algum crime, você vai responder àquela acusação de corpo livre, ou seja, em liberdade.
Agora, se você não tem o habeas corpus, se alguém suspeita de você, você já está preso. Então, assim, hoje em dia a gente fala, né, todos são inocentes até que se prove o contrário. Nessa época era como se você dissesse, todos são culpados até que se prove o contrário, que você está acabando com o habeas corpus, né? E a tortura foi institucionalizada. No AI-5 está escrito assim, ó, mais ou menos isso. Para chegar à verdade, né, diante de qualquer inimigo do país, pode-se alçar mão de todas as formas, ou seja, você pode até torturar a pessoa. Né? Então, eu tenho uma institucionalização da tortura, tá? A coisa começa a ficar bem difícil aqui, já durante o governo Castelo Branco. Eu tenho aqui algumas imagens importantes, né? Eu gosto muito dessa charge que traz mãos, né, tapando os olhos e a boca de um homem, e essas mãos têm braços de jornais, né? Então, a imprensa, ela existe, mas o que a imprensa faz aqui? A imprensa, ela não te dá a verdade. Então, se você comprava o jornal, porque a imprensa é censurada, você comprava o jornal todo dia, e todo dia você lia que o Brasil estava bem, que o PIB crescia, que não tinha violência. Então, aquilo vai criando uma consciência de que está tudo bem mesmo que não esteja, sabe? Então, a imprensa censurada, ela foi obrigada a criar um clima de que tudo ia bem. Mas se você for fazer um levantamento, por exemplo, se você for lá no Arquivo Nacional, ou se você for no Arquivo da Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro, e levantar a quantidade de crimes que acontecia todo dia, caramba, assim, o Brasil era violento à beça, tinha muito assassinato, entendeu? Tinha muito roubo, tinha muito latrocínio, que é roubo seguido de morte, né? Os índices são altíssimos, mas isso não é publicado, então a população não sabe, então é como se não existisse. Tudo bem? E eu gosto muito também desse jornal aqui, né, chamado Última Hora, onde eu tenho a publicação do ato institucional número 5, do AI-5. O objetivo é manter a revolução. Bacana também falar essa palavra aqui, né? Revolução. Revolução significa mudança, mas revolução tem um tom positivo, não é? Por exemplo, se eu apareço com o meu cabelo aqui verde e fica bacana, o Adriano pode chegar pra mim e falar, caraca, tu revolucionou o visual. Ele não vai estar dizendo que tá feio, ele vai estar dizendo que ficou maneiro. Tipo assim, tu revolucionou, tá uma merda, hein? Ele não vai falar isso. A palavra revolução, ela traz uma carga positiva dentro dela, mas o que ela significa mesmo é mudança, né? Só que, na verdade, o que aconteceu em 64, gente, não foi uma revolução, foi um golpe de Estado. O golpe de Estado é um termo da sociologia, da ciência política, que significa o quê? Alguém tomou o poder de forma não democrática. Aquele cara não foi eleito, ele tomou o poder, assim como Vargas fez, assim como, sei lá, o Marechal Deodoro da Fonseca fez quando expulsou o Dom Pedro II. Enfim, são golpes de Estado, ok? Seguindo. A gente tem aqui mais duas imagens, né, ainda dessa época aí do Castelo Branco, uma manifestação querendo a legalização da CGT, da Central Geral dos Trabalhadores, que havia sido fechada junto com a UNE. E o frontispício aqui da Folha de São Paulo, trazendo a notícia, né, partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta. Então, falando aí sobre os atos institucionais. Novo ato, né, até março de 67, quer dizer. E aí a gente chega no segundo governo, que é o governo Costa e Silva, substituído depois pela junta militar, como eu havia mencionado. Aqui começa o que os historiadores chamam de anos de chumbo. Ou seja, a coisa começa a ficar difícil. Ainda não é o auge da dificuldade, mas começa a ficar difícil. E quando eu falo difícil, eu estou falando de repressão, eu estou falando de coibir liberdades, ok? Essa charge aqui da Mafalda é uma personagem, né, de tirinha argentina, porque na Argentina eu também tenho uma ditadura militar, mas eu trouxe, mesmo não se tratando da nossa ditadura militar, de uma outra ditadura, porque eu adoro essa charge, onde ela aponta para o cacetete, né, de borracha de um guarda, né, assim, de um militar, e diz assim, esta é a borracha de apagar ideologias. Ou seja, se a sua ideologia é contrária à minha, eu vou eu vou enfiar o cacetete em você, ou seja, a repressão, né? E aqui a gente tem essa fotografia super famosa
né, de um manifestante sendo perseguido e prestes a apanhar, né, de 2 policiais militares, tudo bem? Então vamos lá ver as características, né, dos anos de chumbo aí do governo Costa e Silva. A gente tem a promulgação, aliás, promulgação não, a outorga, né, porque ela não foi votada, essa Constituição, ela foi imposta, da Constituição de 67, chamada de Constituição Militar, tudo bem? Ela foi elaborada sob supervisão dos militares, obviamente, que estavam no poder, né, dando legitimidade ao governo que havia começado em 64. E aqui eu vou abandonar a fachada democrática. Na Constituição de 67, aquela fachada democrática, aquela tentativa de criar um mundo cor-de-rosa, de que isso aqui é uma democracia, isso vai ser abandonado. Até porque não vai dar mais para sustentar durante muito tempo, as pessoas começam a perceber, né? Ela é a mais repressiva de todas as constituições. A gente também teve uma constituição imposta durante uma ditadura, foi durante a Era Vargas, que é aquela Constituição Polaca de 37. Ela também é muito dura, né? É muito rígida, mas essa daqui é mais. Ela vai desfazer de boa parte dos preceitos democráticos da Constituição anterior, que é a de 46, servindo na prática de mero pretexto para a ação do governo militar sobre a vida pública. Certo? Aqui a gente tem, né, no Jornal do Brasil, no JB, que era um jornal muito censurado. O JB, ele era muito perseguido. O Globo não. O Globo, ele já trazia aí um certo apoio ao militarismo, né, à nossa ditadura militar, mas o JB não. O JB era um jornal que tentava furar a censura, que tentava correr por fora e pagava multas altíssimas por causa disso. Bom, aqui como começa esse lado mais repressivo, vai começar também a resistência forte, né? Porque se a galera está reprimindo de um lado, do outro lado o pessoal vai tentar resistir ainda mais. Então a gente tem uma série aqui de manifestações de resistência. A gente tem a famosa passeata dos 100 mil no centro do Rio de Janeiro, na Rio Branco, né? A gente tem as greves de Osasco, em São Paulo, e também greves de Contagem, em Minas Gerais. A gente tem o movimento estudantil, mesmo ilegal, porque a UNE foi fechada, a União Nacional dos Estudantes, como eu disse, mesmo ilegal, os estudantes eles se reúnem secretamente, eles discutem, eles leem textos de esquerda, eles estão se organizando, né? E a gente tem o grande sequestro do embaixador dos Estados Unidos, o Charles Elbrick, feito pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, né? Aqui eu tenho, inclusive, um filme que eu acho que seria bacana vocês assistirem, um filme chamado O Que É Isso, Companheiro? Esse filme é incrível e ele conta essa história aí do sequestro do embaixador, né? Esse MR8, né? O Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O 8 de outubro é porque é a data da Revolução Russa, quando Lenin assume o poder. Então eles são de esquerda, comunistas, né? E eles resolvem sequestrar o embaixador dos Estados Unidos e querem trocar o embaixador, porque todo sequestro tem pedido de resgate, né? E o pedido é, queremos nossos amigos que são presos políticos, queremos eles soltos. E aí, a hora que eles forem soltos, a gente devolve o embaixador ileso. Beleza. Né? E aí, nos 45 do segundo tempo, o embaixador foi solto. Quer dizer, os amigos deles foram soltos e mandados para fora do Brasil. É claro, eles iam ser soltos, mas também iam ser exilados, não iam ficar em território nacional. E o Charles Elbrick foi devolvido com vida, né? Só que isso foi interessante porque desafiou a censura. Porque isso, gente, é o embaixador dos Estados Unidos. Tem como eu censurar? Isso é notícia internacional, entendeu? Então, eles foram muito perspicazes. Eles não vão pegar um político brasileiro qualquer, porque o nego vai falar, mata o político qualquer que se dane e ninguém vai ficar sabendo. Mas não, o embaixador dos Estados Unidos é uma situação diferente, ok? E aqui, né, nessa capa aqui do JB, a gente tem, já no final, né, quando os amigos foram soltos, né, e estavam prestes a já serem enviados para fora do Brasil. Tanto que aqui eles ainda estão algemados, ó. Prisioneiros viajam e sequestradores prometem soltar embaixador ainda hoje, né. É claro que os sequestradores do Charles Elbrick, né, o pessoal do MR8, inclusive fazia parte o Fernando Gabeira, e esse filme, né, O Que É Isso, Companheiro, saiu de um livro que o Gabeira escreveu, um livro homônimo, tem o mesmo nome,
E eles foram perseguidos, né, e também foram presos um tempo depois. A gente vai ter também a situação da repressão. Essas imagens podem chocar um pouco, né, mas são fotografias da época, né. Aqui a gente tem o assassinato do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço. Né, na verdade, esse rapaz, ele era um estudante secundarista, né, o restaurante Calabouço era um local onde os estudantes se reuniam, uma espécie de um bandejão, eles no centro da cidade, eles se reuniam para fazer as refeições, né, e dois PMs, dois policiais militares entraram e foram insultados pelos estudantes, é claro, e eles alvejaram alguns estudantes e o Edson Luiz morreu na hora, né. É claro que os colegas usaram o corpo do amigo como protesto, né. E aí encheram o corpo dele de cartazes, eis a ditadura podre, né, coopere com o estudante morto, assassinos, aqui está o corpo de um estudante morto pela ditadura, e isso aqui a imprensa noticiou imediatamente, não deu tempo da censura chegar. Né? Então, isso assim, pegou muito mal para o governo, tá? Eu tenho a criação de uma comunidade de informação, ou seja, dentro de cada espaço de sociabilidade, eu tenho alguém implantado ali. Então, por exemplo, se você está numa sala de aula, numa escola, eu vou ter algum estudante ali que, na verdade, é o informante do governo. Né? Dentre os professores, isso vai acontecer também. No sindicato, numa empresa, né? Num clube, na igreja, todos os espaços onde as pessoas se reúnem, isso era recorrente, ok? Eu tenho torturas e prisões que são sistemáticas também, afinal de contas, a resistência e a repressão elas vão estar mais fortes nesse momento, né? E aí, o Costa e Silva fica doente, né? É afastado. O vice-presidente era um cara chamado Pedro Aleixo. Só que o Pedro Aleixo, ele era um militar legalista, ele vai se mostrando legalista com o tempo. E o Pedro Aleixo, ele é impedido de suceder o Costa e Silva. Então, ele é vítima de um golpe dentro do golpe, como os historiadores chamam, né? E por isso é que entrou a junta militar, porque o Pedro Aleixo não pôde chegar à presidência. De repente, ele iria acabar com o regime, né? Enfim. Bom, então agora a gente tem o governo Emílio Médici, que vai de 69 até 74. Aqui os historiadores chamam de auge dos anos de chumbo. A gente tem aqui duas imagens que são muito características da época. Primeiro, de apoio ao governo, e aqui a gente tem uma charge, né, do Ziraldo, onde ele faz uma sátira dessa frase de apoio ao governo. O governo, né, tinha essa frase, Brasil, ame-o ou deixe-o. O que está querendo dizer? Ame-o, do tipo, se você amar o Brasil do jeito que a gente quer que você ame, vai ficar tudo bem contigo. Agora, se você não amar, você vai ter que sair do Brasil vivo ou morto, né? Então, era meio que uma ameaça velada, né? E as pessoas que apoiavam o governo colocavam isso nos carros, nas janelas, era super comum, né? Usavam em camisas e tal. Não muito diferente do que a gente vê hoje em dia, as pessoas pedindo a volta do governo militar, né? E aqui a gente já tem essa charge, né? Brasil, ame-o, ou seja, beija o chão que eu tô mandando. Ou deixa, eu te dou um pé na bunda e você tá fora, né? É claro que isso aqui foi censurado, né? Bom, aí a gente vai ter o tal do milagre econômico. Agora sim eu vou poder contextualizar esse negócio com vocês, tá? Gente, o milagre econômico foi realmente um milagre para a economia brasileira, porque foi um crescimento aceleradíssimo, tá, da nossa economia. O produto interno bruto, né, o nosso PIB, ele cresceu assustadoramente e é por isso que esses gráficos estampavam os jornais. Olha como o Brasil está crescendo, olha como o Brasil está melhorando. O problema, a crítica que se faz ao milagre econômico é a seguinte, olha, o Brasil está crescendo, o Brasil está evoluindo, está ganhando dinheiro, mas esse dinheiro não está sendo o quê? Passado em serviços públicos, né? Então, a gente tem um crescimento econômico com concentração de renda, entendeu? Então, o dinheiro realmente está entrando, está se multiplicando, mas ele está o quê? Ele está parado nas mãos da elite, né? E o prato do pobre continua vazio, né? Então, essa é a grande crítica. É claro que se você for fazer prova para a ESA, para a SpaceX ou para o Colégio Naval, o milagre econômico para você precisa ser o local de o momento de prosperidade econômica para o Brasil,
Agora, se você for fazer prova para as escolas técnicas e federais ou para vestibular, pode esquecer. Você pega o milagre econômico e baixa o sarrafo nele, critica, tá? Bom, como eu falei, crescimento acelerado, mas com concentração de renda, com arroxo salarial, ou seja, o salário não aumentava, ficava congelado. Desnacionalização, então muitas empresas vão ser vendidas, né? Vão ser, tá me faltando a palavra, gente. Privatizadas, obrigada, privatizadas. O endividamento externo também é bem acentuado aqui. A gente começa a pedir dinheiro ao FMI. Começa não, que o JK já pedia, né? A gente só continua. E é claro, a inflação vai rolar, né? E aí, o ministro da Fazenda da época, que era um cara chamado Delfim Neto, ele foi chamado para prestar uma satisfação. Porque do tipo, o Brasil cresce, 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 e minha situação, eu tô aqui passando fome, como é que é esse negócio? Né? Então ele começou a ser um pouco pressionado. E aí ele falou uma frase clássica, né? Onde ele dizia, assim, ele usou a metáfora de um bolo, né? Ele falava assim, como se o bolo fosse a economia. Primeiro nós vamos fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Beleza, só que esse bolo aí, gente, já comeram, não sobrou farelo, não sobrou migalha, não sobrou nada, nada foi dividido, ok? Beleza. A gente também, no governo Médici, tem as famosas obras faraônicas, tá? O exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi da construção da Ponte Rio-Niterói, tá? Esses projetos megalomaníacos, como, por exemplo, a tentativa da construção da Transamazônica, eu digo tentativa porque ela nunca foi concluída, né? Até porque a Transamazônica é um certo absurdo, né? Você construir uma rodovia no meio da floresta amazônica, então você tem que desmatar, né? E ela não foi concluída, ela parou na metade, tá lá até hoje e serve para quê? Serve para as madeireiras. As madeireiras entram no coração da floresta e desmatam com muito mais facilidade. Esses projetos megalomaníacos, que eram caríssimos e isso justificava em grande parte a dívida externa, isso era para dar uma ideia de país em desenvolvimento, sabe? Olha como o Brasil está crescendo, vai ter a maior ponte da América Latina. Olha, uma ponte que corta a Baía de Guanabara, isso é coisa de primeiro mundo. Sabe esse discurso? Enquanto isso, o prato está vazio, né? Mas dava essa ideia, né? O Médici aqui na inauguração da Ponte Rio-Niterói. E aí a gente tem a Copa de 70, durante o governo Médici. A vitória do Brasil na Copa de 70 foi a melhor coisa que já aconteceu na ditadura militar, tá? A gente tinha Pelé, né? Foi aquela seleção de ouro, né? Invicta e tal, foi uma comoção. E para piorar a situação, foi a primeira vez que uma Copa foi televisionada. A primeira vez que uma Copa passou pela TV aqui no Brasil foi justamente a Copa de 70. Então, assim, as pessoas, assim, o Brasil, ele estava, né, envolto a um patriotismo que o futebol exalta. Não sei se vocês que estão me assistindo, né, assistiram Copas mais antigas, né? Eu me lembro muito bem da Copa de 94, por exemplo, né? Que o Brasil estava uma bosta, mas aí estava todo mundo pensando, caraca, Copa do Mundo, vamos ser brasileiros, vestir a camisa verde e amarela, coisa e tal. O futebol sempre traz muito isso. Depois do 7-1, isso meio que cessou, né? Eu acho que a gente já está meio assim machucado, a gente ainda está muito, a ferida não cicatrizou. Acho que até a gente ganhar uma nova Copa, se isso acontecer, a gente vai continuar meio que desacreditado. Mas antigamente, a Copa do Mundo era um momento que, cara, o Brasil parava, ninguém ia trabalhar, ninguém ia estudar, dia de jogo, não tinha nada aberto, comércio, nada. Todo mundo de verde e amarelo na rua, todo mundo era amigo, entendeu? Era um troço assim. Agora você imagina nos anos 70, no meio de uma ditadura militar que quer forçar um nacionalismo e o Brasil ainda ganha esse negócio. Gente, o regime militar pegou a vitória da seleção brasileira e adotou como se fosse uma vitória do regime. Olha, com a ditadura o Brasil dá tão certo, mas tão certo que até a Copa a gente ganha. Então, o prato vazio vai ficando cada vez mais esquecido, né? Aí eu até coloquei isso aqui para vocês, ó. Utilização da propaganda para valorizar o governo, né? Aí tinham várias frases, Brasil ame ou deixe, como eu falei, ninguém mais segura esse país, tinha até uma musiquinha, pra frente Brasil. Tentativa de transformar a vitória do Brasil na Copa de 70 como uma conquista do governo militar, né? Aí eu acho essa charge aqui do Jaguar maravilhosa, porque tem uma família
do campo, né? Uma família super pobre, dá para perceber pelas vestimentas e tal, eles estão descalços. O cara com a bandeirinha do Brasil na mão, cheio de filho, escrito Avante Seleção. E todo mundo com a cara de faminto, de pobre, mas tá lá, Avante Seleção, e o estômago vazio, né? E aqui o Pelé agarrado ali no Médici, comemorando. Aliás, essa taça, deixa eu até voltar. Só para a gente ter aquele rancinho de ser brasileiro, essa taça é a Jules Rimet, né? Não sei se vocês sabem, naquela época não, hoje em dia é assim ainda, o país que vence a Copa, ele leva a taça para casa. Aí na outra Copa, se outro país vencer, a taça vai para o outro país, e assim é a mesma taça, né, que vai mudando de país em país. A taça Jules Rimet, a gente ganhou a Copa de 70, a taça veio para cá, e é claro que roubaram essa taça, de ouro maciço. Foi derretida, coisa e tal. Por isso que a taça da Copa do Mundo hoje é outra, é diferente. Porque roubaram aqui no Brasil, tá bom? Só para sentir aquele patriotismo. Só para enaltecer aí. E essa era muito mais bonita. Eu adoro essa charge do Zeraldo também. Eu acho ela incrível, incrível, super emblemática. Eu acho que ela é, assim, o conceito do que eu estou explicando para vocês sobre a Copa do Mundo. Tem uma família reunida em torno da mesa, a gente percebe que é uma família humilde, né? Porque não tem nem cadeira para todo mundo, tá vendo? 2 pessoas sentadas em caixote e tal, a galera meio assim mal vestida. E aí vem a mãe com a refeição, né? E aí a família, a criança já tá até com a boca aberta, com o garfo, com a faca na mão, até que a mãe coloca a bandeja na mesa e revela o que o brasileiro tem para comer. Nada, mas ganhou a Copa. O que ela mostra não é uma refeição, é a taça Jules Rimet. A vitória da Copa do Mundo. Quer comer pra quê? A gente ganhou a Copa, que besteira negócio de comer. Para com isso, a gente ganhou a Copa. E rola uma decepção, né, do tipo, pô, mas eu tô com fome. Né? Então essa charge, cara, em Enem, quer dizer, Enem hoje em dia, não, duvido muito, né, mas em UERJ, por exemplo, isso aí pode aparecer, tá? Sigamos então, pessoal. Tortura generalizada, tá? Essa aqui é uma repórter que a gente tem até hoje, chamada Miriam Leitão. A Miriam Leitão, ela fazia parte de um movimento de esquerda, ela estava grávida, ela foi presa, torturada grávida, foi colocada numa sala, num quarto totalmente escuro, nua, com uma cobra venenosa lá dentro, durante dias, né? Então, não é só uma tortura física, é uma tortura psicológica também, né? Então, assim, a gente tem essa generalização da tortura a partir da criação de órgãos específicos para isso, tá? O mais famoso deles era o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Os nomes são ótimos, né? É claro que não vai aparecer, sei lá, DOPS, Departamento de Tortura, não. O nome é maquiado, mas ordem política e social a gente já percebe que tem um teor, né? SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, e o DOI-CODE, o DOI, Departamento de Operações Internas, e o CODE, Operação de Defesa Interna. Né? Então, o que a gente tem aqui? Né? Essa situação da Miriam Leitão, que foi criada por um torturador chamado Dr. Pablo. Ele era um coronel, tá? E as ferramentas que ele trabalhava para torturar eram a jiboia e um jacaré, tá? Então você tem realmente uma galera aí desequilibrada e essa galera tá solta, tá? Quem tá vivo tá solto, ninguém foi preso não. Beleza, aqui eu tenho algumas fotografias que também podem chocar um pouquinho vocês, mas a gente precisa falar, né, da história de fato, o que aconteceu. Em 2004, o primeiro arquivo da ditadura foi aberto para que os historiadores pudessem ter acesso a ele. Até hoje, a gente está em 2020, né? Tem 16 anos isso, e só esse arquivo foi aberto para que os historiadores tivessem acesso. Então tem muita coisa ainda, muito documento trancafiado. O governo não libera para a gente pesquisar, porque tem muita gente que ainda está viva e envolvida na política. E aí esses caras seriam eleitos? Não mais, provavelmente. Não sei também, né? Porque aqui no Brasil a galera não dá muita atenção a esses fatos. E nesse primeiro arquivo que foi aberto, eu tenho fotografia de pessoas mortas, né? Então, muitas pessoas que sumiram e ninguém nunca mais soube do paradeiro estão aqui, ó. Na verdade, foram torturadas e mortas. O discurso médico, assim, explica pra gente que as pessoas que são mortas e que ficam mortas, assim, com olhos abertos, é porque eles estão tentando não morrer. É muito comum que um corpo torturado fique assim, com olhos arregalados, com olhos abertos, tá? A maioria das fotografias são assim, ó.
A gente tem aqui Maria Regina Lobo Leite Figueiredo, morta em 72, no Rio de Janeiro. Esse aqui já no DOPS de São Paulo, Antônio Carlos Bicalho em 73, Joaquim Alencar de Seixas, 71, no DOPS de São Paulo também, e Emanuel Bezerra dos Santos, em 73, também no DOPS de São Paulo, tá? Beleza, mas a gente também tem resistência cultural, não tem só a luta armada que sequestra embaixador, por exemplo. A gente também tem uma resistência cultural. Os artistas, eles vão promover uma música engajada, tá? Eu vou ter duas vertentes de música engajada. Eu vou ter, né, a galera lá do Chico Buarque, do MPB4, e eu vou ter a galera da Tropicália, né, que vão exaltar uma cultura nacional genuína, entendeu? E eu vou ter também um outro tipo de movimento cultural que não é de resistência, que é um tipo de movimento cultural que se afasta, né, dessa resistência, que é a Jovem Guarda. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei, essa galera começa a fazer música, começa a fazer uma arte não política, e por isso vão ser muito criticados, ok? Então eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Olha, Chico Buarque, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, Elis Regina, o grupo MPB4, que são esses caras aqui que estão com o Chico, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Raul Seixas e muitos outros promoviam música engajada, desencadeando muitas vezes a censura das mesmas pelo governo militar. O Chico Buarque, ele já estava tão, assim, rotulado, as músicas dele, às vezes, os caras nem encontravam nada para censurar, mas iam lá e censuravam, que ele criou um pseudônimo. Ele começou a fazer um monte de música e assinava como Julinho da Adelaide, mas era ele, né? Então ele assinava como Julinho da Adelaide e as músicas do Julinho não eram censuradas, mas se ele assinasse como Chico, eram todas censuradas, né? Bom, a gente vai ter também muita repressão a essa luta armada, né, durante esse governo Médici. E aí a gente vai ter aqui dois grandes líderes de movimento armado sendo assassinados. Primeiro é o Carlos Marighella, tá? É o líder da ANL, da Ação Libertadora Nacional, ou Ação Nacional Libertadora. Ele vai ser considerado um dos principais inimigos, porque ele é um ex-militar, ainda por cima. Tá? Ele é um militar que se decepciona durante a ditadura e passa para a luta armada. Então ele troca de lado, então ele é considerado um traidor, um desertor, né? E a gente também vai ter o Carlos Lamarca, que é esse cara aqui. O Lamarca, também militar desertor, vai ser líder da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. E ele foi morto 2 anos depois, em 71. Gente, o Lamarca, ele ajudou a galera... Não, o Lamarca não, desculpa. O Marighella ajudou a galera lá do MR8 que sequestrou o Charles Elbrick. Ele não fazia parte do MR8, mas ele serviu de apoio para o movimento. E aí a gente chega no governo do Ernesto Geisel, de 74 até 79. Aqui a gente já está nesse momento aqui, ó. No início da queda, então a gente vai começar a ver as coisas dando, assim, ruindo um pouco, né? Aqui a gente vai ter uma abertura segura, lenta e gradual, ou seja, a abertura ela vai começar, mas de maneira muito vagarosa. Eu gosto muito dessa charge também. Eu tenho 2 mendigos, né, com um chapéu aqui, ó, esperando ganhar esmola e tal, numa esquina. E junto deles chega um cara arrumadinho, limpinho, que exibe o seu chapéu também. E os mendigos olham para ele e dizem, é a classe média chegando, isso vai ser a nossa ruína. Ou seja, até para esmolar agora eu vou ter competição, eu vou ter concorrência, porque a classe média está começando a entrar em decadência econômica também. Ok? É o fim do milagre econômico. Que foi o que eu acabei de falar, né? O fim do milagre. 80% do petróleo que a gente consumia vinha de fora, galera. 80%. Mesmo a gente tendo a Petrobras, mesmo a gente tendo petróleo pra caramba aqui no Brasil, mas a gente tinha uma ditadura totalmente nas mãos dos Estados Unidos. Eles comandavam tudo aqui dentro, sobretudo a economia, né? Então 80% vinha de fora. Com os conflitos árabe-israelenses lá no Oriente Médio, lá também era um local de grande fornecimento petrolífero. O que aconteceu? O preço do petróleo vai subir, porque é uma região conflituosa e a galera não está conseguindo chegar até lá para fazer o comércio do petróleo. O barril do petróleo triplica o valor e a gente não tem dinheiro para pagar esse petróleo. E o petróleo, gente, ele vai movimentar tudo, ele vai movimentar todas as fábricas, ele vai movimentar a rede de transporte. O petróleo vai ser um grande sustentáculo de toda essa vida econômica brasileira,
tá? O resultado é que a gente entrou num ciclo humilhante de renegociação da nossa dívida externa com o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. E aí, como vocês estão vendo, a coisa começa a cair. Essa galera que apoiava começa a desapoiar aos poucos. O que vai acontecer com aquele partido político lá, chamado MDB, que era uma oposição consentida? Vai acabar virando, aos pouquinhos, uma oposição verdadeira. Porque o MDB ele vai inchando, ele vai ficando grande, porque os militares estão perdendo apoio de importantes parcelas dessa sociedade, tá? Aí, por causa disso, é criada a Lei Falcão, que restringe propaganda eleitoral, para ver se o MDB perdia um pouquinho suas forças. Bom, o regime, durante, né, o governo Geisel, falei besteira? Não sei porque que me veio Figueiredo já na cabeça. Durante o governo Geisel, vai oscilar entre medidas de redemocratização e repressão. Então fica nessa oscilação. Tem hora que os militares baixam um pouco a bola, o MDB cresce, ganha força, mas depois eles vão lá e reprimem novamente, né? Exemplos de medidas de redemocratização. O AI-5 acaba, então o habeas corpus volta, por exemplo, e a censura, ela não deixa de existir, mas ela vai ser o quê? Reduzida, tá? E exemplo de repressão. A gente tem o famoso assassinato daquele jornalista Vladimir Herzog, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e também do Manuel Fiel Filho, que era um líder operário, líder sindical muito famoso, tá? O Herzog, ele era jornalista e diretor da TV Cultura, que era uma emissora de TV de esquerda, sabe? Bem panfletária mesmo contra o governo. Tá? Também será assassinada a famosa estilista Zuzu Angel, Zuleika Angel Gomes, ela era brasileira, casada com um americano, tá? O filho dela estava envolvido em luta armada e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Enfim. Aqui eu tenho uma charge também, né? A galera querendo votar, xingando, vote ou deixe-o, queremos votar diretas já, o voto é nosso, né? FDP, Gaviões das Direitas, Flá Diretas, né? E você tem aí as torcidas organizadas também se envolvendo no movimento, tá? E aí, o que o PM diz? Voltem para as suas casas, o povo é ilegal. Era meio que isso, né? Você não podia pensar. Bom, vamos falar aqui do Herzog. Essa fotografia é super famosa, já caiu em prova, tá? O Herzog, quando você olha para a fotografia, a primeira coisa que você pensa é, ia lá, o cara se matou, se enforcou. Aí eu gostaria que você atentasse para um detalhe dessa foto. Quem se enforca com o pé no chão? Gente, ninguém se enforca com o pé no chão, né? Na verdade, o Herzog, ele foi torturado. Ele morreu. Mas não era para ter morrido, porque ele era uma personalidade, ele era uma pessoa muito famosa, dentro do mundo jornalístico, da imprensa e tudo mais. Só que torturei demais, errei a medida, o cara morreu, e agora? Agora finge que ele se matou. Porque senão vai pegar muito mal pra gente. E foi isso que eles fizeram, tiraram essa foto correndo, mandaram pro jornal, só que, cara, a foto foi muito criticada, óbvio. E detalhe, ele tá cheio de escoriação, ele tá todo machucado. Antes dele se matar com o pé no chão, o que ele ficou fazendo? Se tacando nas paredes da cela? Faz o menor sentido, né? E esse é o Manuel Fiel Filho, que foi também assassinado dentro aí do DOPS ou do ICOD, um dos dois. Bom, agora chegou a hora de falar de Zuleika Angel Gomes, né? A Zuzu Angel é essa aqui, né? E o filho dela é esse cara aqui, é o Stuart Angel Gomes. A Zuleika, ela era uma mulher super famosa, estilista, casada com um americano, ela morava aqui no Brasil e fazia uma arte, assim, engajada, mas não muito nesse momento. O filho dela vai desaparecer, né? Por quê? Porque ele era envolvido com o MR8, aquele mesmo movimento que anos atrás havia sequestrado o Charles Elbrick, o embaixador americano. Pois bem, o movimento continuou existindo, ganhou novos adeptos e o Stuart fazia parte desse movimento, né? E a polícia estava atrás dele. Sem saber que ele era filho da grande Zuzu Angel, ele foi torturado e morto, né? E aí, a Zuzu Angel
acabou investigando daqui, investigando dali. Ela era uma pessoa influente, marido americano, importante, empresário, e ela conseguiu chegar à veracidade dos fatos. Entendeu? Então, ela tinha documentos que provavam que o filho tinha sido morto, né? Ela deixou esses documentos com parentes lá dos Estados Unidos e ela começou a botar a boca no trombone. Ela começou a fazer uma arte super engajada, criticando muito o governo. Ela começou a ir para a imprensa tentar falar. Ela começou a fazer barulho e começou a incomodar. Porque ela não é qualquer pessoa, né? E sentindo-se perseguida pela polícia, ela era muito amiga do Chico Buarque, né? Grande músico, poeta. Ela entregou essa carta aqui para ele. E eu vou ler essa carta para vocês. Essa carta é de 23 de abril de 75. Aí ela diz na carta, declaração. Há dias recebi documento descrevendo com pormenores as torturas e o assassinato de que foi vítima meu filho Stuart Angel Gomes pelo governo militar brasileiro. Esse documento está fora do país em mãos de um dos parentes americanos do meu filho mártir. Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou outro qualquer meio, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu amado filho. Zuleika Angel Gomes, Rio de Janeiro, 23 de abril de 75. Ela entregou isso aqui para o Chico Buarque e falou, você precisa entregar isso para a imprensa se algo vier a acontecer comigo. E, alguns dias depois, ela morreu num acidente de carro, né? O carro dela, saindo dali do túnel hoje, que a gente chama de túnel Zuzu Angel, né, em homenagem a ela, ele foi jogado para fora da pista por um carro todo preto, né? As testemunhas no local viram isso. Foi forçadamente jogado para fora da pista, o carro capotou e ela morreu, tá? E aí, o Chico Buarque, inclusive, fez uma música em homenagem a ela chamada Angélica. Até convido vocês a lerem a letra ou a ouvirem a música, é uma música belíssima, em homenagem a Zuzu. E aí, como ela era uma pessoa famosa, né, saiu o quê? Saiu numa revista muito famosa da época, a revista Manchete e tal, né? 10 anos depois da morte da estilista, um livro reabre o dossiê de um dos crimes mais terríveis da repressão, porque 10 anos depois eu já tenho o quê? Eu já tenho o fim da ditadura, já é 85, né? Beleza. E aí a gente chega no final, né? A gente vai lá para o governo João Figueiredo, que é a abertura do tal do prenda e arrebento, né? Aqui a gente já está no finalzinho da nossa ditadura. Quem aparece aqui, né, liderando uma das principais campanhas da época, que era a campanha das diretas já? O Lula. O Lula que ainda era um líder sindical, né, atrás dele o cartaz, eu quero votar para presidente, diretas já, eles queriam eleições diretas, né? E aí o João Figueiredo já vai ser assim, o governo mais fraco da ditadura militar no sentido de tentar manter as rédeas do negócio. Os militares aí já vão estar completamente sozinhos, tá? Bom, eu tenho greves no ABC Paulista sob a liderança de Lula. Esse local hoje a gente chama de ABCD Paulista, né, porque ganhou a cidade de Diadema, mas é um centro empresarial. A, Santo André, B, São Bernardo e C, São Caetano do Sul, né, ABCD Paulista hoje com Diadema. Mas é uma região até hoje empresarial de São Paulo, muitos operários fazendo greves, né, greves massivas. O governo se assusta, restabelece o pluripartidarismo, visando dividir as oposições. Gente, o governo aqui foi genial. Eu vou até fazer isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho de um lado Arena e o MDB. Foram criados os dois partidos, Partido da Situação e Partido da Oposição. O que aconteceu com esse Partido da Oposição? Ele cresceu, lembra? Ele cresceu, ele tá grande, ele tá inchado, ele tá cheio de gente que tá de saco cheio da ditadura e a Arena começou a ficar pequenininha, perdendo adeptos. O que o governo militar vai fazer? Vai restaurar o pluripartidarismo. Olha só, esse negócio de dois partidos agora não existe mais não, tá? Esquece. Não tem mais o Arena, não tem mais o MDB. Agora, todo mundo que fazia parte do Arena pode ter o seu partido. E aí, o MDB grande, inchado e forte acabou virando vários partidos pequenininhos,
E isso fez com que a oposição perdesse as forças, né? Então foi uma jogada de mestre do governo militar aqui. Eu até cito para vocês esses partidos, tá? O Arena virou o PDS, cujo presidente era o Paulo Maluf, e as oposições viraram PMDB, cujo presidente era o Ulisses Guimarães, PDT do Leonel Brizola, aquele cara, o genro do João Goulart, que a gente já viu, PP com o Tancredo Neves, PTB com a Ivete Vargas e PT com Lula. Aqui a gente tem o surgimento desses partidos mais tradicionais brasileiros até hoje. Gente, então, em 1979, lei da anistia para presos exilados políticos, era uma anistia ampla, geral e irrestrita para todo mundo, tá? Isso aqui é porque os militares estão realmente se sentindo pressionados. É claro que essa lei da anistia vai deixar muitos militares que não estão no comando bem aborrecidos, porque eles vão estar lidando com a evidente, quer dizer, o evidente fim do governo, né? E aí vai rolar um atentado à bomba lá no Rio Centro, feito por alguns desses militares que estão bem aborrecidos. Quando rolar a lei da anistia e os músicos que estão exilados voltarem ao Brasil, vai ser marcado um show lá no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, né, para comemorar a lei da anistia. E aí, 4 militares entraram no carro, fizeram uma bombinha lá, uma bomba de fundo de quintal, fizeram uma bomba caseira, entraram no carro e foram para o Rio Centro com a bomba. Objetivo, explodir o palco. Realidade, explodir o carro. Né? Um cara ficou com a bomba no colo e os outros 3 saíram para tentar resolver como é que eles iam fazer, por onde eles vão entrar, a bomba vai... Como que a gente vai agir, né? Segura essa bomba aí que a gente já volta. E nesse meio tempo, o cara deve ter mexido, não sei o que ele fez, eu sei que explodiu, né? Inclusive eu tenho até a fotografia, porque essas coisas eu gosto de mostrar. A bomba era tão ruim que nem o carro inteiro explodiu. Perdeu uma porta e tal, mas o carro basicamente era um Puma, né? Se eu não estou enganada, o carro que tinha antigamente, que era bem assim rebaixado. Enfim, voltando lá. Ocorreram eleições diretas em 82, mas para governadores, tá? E aí a vitória da oposição foi expressiva, deixando os militares muito preocupados. E aí, a campanha das diretas já de 1984 acabou não sendo bem sucedida. Por quê? Quando ocorreram eleições diretas para governador, a galera ficou tão assim, emocionada e as oposições ganharam tantos votos que para presidente as eleições ainda ocorreram de maneira indireta. Então a campanha das diretas já não teve sucesso, tudo bem? Porém, apesar das eleições terem acontecido de maneira indireta ainda, a oposição venceu. Né? Era um cara chamado Tancredo Neves, ele venceu as eleições, ele estava concorrendo com o Paulo Maluf, que era apoiado pelo governo. Vitória da oposição decretando o fim da ditadura militar. O Tancredo, na véspera de tomar posse, é internado com dores abdominais e só sai do hospital morto. E a morte dele até hoje é um grande tabu, porque não tem atestado de óbito, não tem a causa mortes, então tem gente que fala que mataram o Tancredo, porque o Tancredo era um cara que ia fazer umas paradas maneiras, sabe? Ia dar uma resolvida na parte social, e ia colocar em risco, obviamente, né, os interesses da elite. É uma das teorias, tá? Ele morreu aí na mesa de cirurgia. Até hoje não se sabe ao certo a causa mortes. Sarney, o vice dele, assume a presidência. E aí a gente tem o fim da ditadura militar e o início de um novo período chamado Nova República. Tudo bem? Aqui eu tenho, né, as manifestações pela anistia, a fotografia que eu mostrei para vocês do atentado à bomba. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na semana que vem a gente começa a falar de Nova República. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.